Evangelho de Nicodemos, os Atos de Pilatos. Introdução. O texto denominado Evangelho de Nicodemos não é na verdade um evangelho, mas constituem dois textos. A primeira parte contém os Atos de Pilatos, que relata o julgamento de Jesus com base no Evangelho de Lucas 23:1. A segunda parte relata a descida de Cristo ao inferno e sobre a ressurreição dos mortos. Os Atos de Pilatos, também chamado de Evangelho de Pilatos, é um apócrifo do Novo Testamento. O texto foi também encontrado no grego, Atos de Pedro e Paulo, e como um apêndice ao texto medieval em latim, chamado de Evangelho de Nicodemos, embora não haja relação entre estes textos independentes. Justino, em 150, menciona em seus escritos um texto chamado Atos de Pôncio Pilatos, narrando os acontecimentos posteriores à crucificação. E Nicodemos narra os episódios da crucificação e da ressurreição, mas nada acrescenta aos evangelhos canônicos. As seções mais antigas do livro apareceram primeiro em grego. Nele, Leucio e Carino, as duas almas ressuscitadas dos mortos após a crucificação, relatam ao Sinédrio as circunstâncias da descida de Cristo até o limbo. O episódio da descida ao inferno mostra Dimas, o ladrão que foi crucificado à direita, acompanhando Cristo no inferno, e a libertação de todos os patriarcas do Antigo Testamento. Este texto teve uma considerável popularidade, algo que se manteve em alguns lugares, conforme atestado pela quantidade de traduções e versões que existem em diversas línguas. Início do texto. Eu, Ananias, protetor, de hierarquia pretoriana, perito em leis, vim através das divinas escrituras tomar conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e me aproximei dele pela fé, e permiti-me receber o santo batismo. Agora sinto-me, depois de seguir a pista das narrações relativas a nosso Senhor Jesus Cristo, que foram feitas naquela época, e que os judeus deixaram guardadas com Pôncio Pilatos, encontrei-as como estavam, escritas em hebraico, e com o beneplácito divino traduzi-as para o grego, para o conhecimento de todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o reinado de Flávio Teodósio, nosso Senhor, no ano 17, e sexto de Flávio Valentino, na nona indicação. Todos, pois, quantos leiam e traduzam isto para outros livros, lembre-se, e peçam por mim para que o Senhor seja piedoso para comigo e me perdoe os pecados que cometi contra ele. Paz aos leitores, aos ouvintes e aos seus servidores. Amém. No ano 15º do governo de Tibério César, imperador dos romanos, no ano 19º do governo de Herodes, rei da Galileia, no 8º dia das calendas de abril, correspondente ao dia 25 de março, durante o consulado de Rufo e Rubelião, no 4º ano da Olimpíada 202, sendo, nessa época, José Caifás, o sumo sacerdote dos judeus. Tudo o que Nicodemos narrou com base no tormento da cruz e da paixão do Senhor, transmitiu aos príncipes dos sacerdotes e aos demais judeus, depois de havê-lo redigido ele mesmo em hebraico. Eis a narrativa. Depois de se haverem reunido em conselho os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Anás e Caifás, e Semes, e Dotaim, e Gamaliel, Judas, Levi e Neftali, Alexandre e Jairo, e os restantes dentre os judeus, apresentaram-se diante de Pilatos, acusando Jesus de muitos feitos, dizendo: sabemos que esse homem é filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria, e chama-se a si mesmo filho de Deus e rei. Além disso, profana o sábado e ainda pretende abolir a lei de nossos pais. Disse-lhes Pilatos: e o que ele faz e o que ele pretende abolir? Os judeus disseram: temos uma lei que proíbe a cura no sabate. Pois bem, este, servindo-se das más artes, curou durante o sabate os coxos, os feridos, os cegos, os paralíticos, os surdos e os endemoniados. Disse-lhes Pilatos: se realiza honestamente suas curas, não faz mal algum. Os judeus replicaram: se realizasse suas curas honestamente, não seria mal maior, mas para fazê-las, usa a virtude de Beelzebu, o príncipe dos demônios, e expulsa estes e a todos que lhes são submissos. Disse-lhes Pilatos: isto não é tirar os demônios pela virtude de um espírito imundo, mas sim pela virtude do Deus Esculápio. Os judeus disseram a Pilatos: rogamos a tua autoridade, para que ele seja apresentado diante do teu tribunal para que possa ser ouvido. Pilatos então chamou-os e disse-lhes: dizei-me vós como é que eu, um mero governador, posso submeter nada menos que um rei a interrogatório? Eles responderam: nós não dissemos que ele é um rei,
mas sim que ele mesmo se dá esse título. Então Pilatos chamou o mensageiro para dizer-lhe que me seja apresentado aqui Jesus, com toda a deferência. O mensageiro saiu, então, e logo que identificou, o adorou. Depois tirou o manto que levava em suas mãos e estendeu no chão, dizendo: Senhor, passa por cima e entra, que o governador te chama. Os judeus, vendo o que o mensageiro havia feito, puseram-se a gritar contra Pilatos, dizendo: Por que te serviste de um mensageiro para fazê-lo entrar, e não de um simples pregoeiro? Sabes que o mensageiro, assim que o viu, passou a adorá-lo e estendeu seu manto sobre o chão, fazendo-o caminhar por cima como se fosse um rei. Pilatos, então, chamou o mensageiro e lhe disse: Por que fizeste isso, e estendeste o manto sobre o chão, fazendo Jesus passar por cima? O mensageiro respondeu: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém junto com Alexandre, eu vi montando um burro, e os filhos dos hebreus iam aclamando-o com ramos nas mãos, enquanto outros estendiam suas vestes no chão dizendo: Salva-nos, tu que estás nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Os judeus então começaram a gritar e disseram ao mensageiro: Os jovens hebreus clamavam em sua língua. Como então informaste da sua equivalência em grego? O mensageiro respondeu: Perguntei a um dos judeus e ele disse: Que estão gritando em hebraico. E ele traduziu. Pilatos disse-lhes: Como soa em hebraico que eles diziam em altos brados? Os judeus responderam: Hosana membrome, Baruch Shama, Adonai. Então Pilatos lhes disse: E o que significa Hosana e as outras palavras? Os judeus responderam: Salva-nos, tu que estás nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Pilatos disse-lhes: Se vós mesmos dais testemunho das vozes que saíram da boca dos jovens, que falta então cometeu o mensageiro? Eles se calaram. Então o governador disse ao mensageiro: Sai e faz-o entrar da maneira que lhe aprouver. Saiu, então, o mensageiro e procedeu da mesma maneira que anteriormente, dizendo a Jesus: Senhor, entra, o governador te chama. Mas no momento em que Jesus entrava, os que seguravam os estandartes inclinaram-se e adoraram a Jesus. Os judeus que presenciaram esse gesto de reverência e adoração a Jesus, começaram a gritar desaforos contra os que portavam as bandeiras. Mas Pilatos lhes disse: Não vos causa admiração ver como eles se inclinaram e adoraram Jesus? Os judeus responderam a Pilatos: Nós mesmos vimos como eles se inclinaram e o adoraram. O governador chamou então os que carregavam as bandeiras e lhes disse: Por que agistes assim? Eles responderam a Pilatos: Nós somos gregos e servidores das divindades. Como então iríamos adorá-lo? Saibas que, enquanto estávamos eretos, nossos corpos se inclinaram por eles mesmos e o adoraram. Então Pilatos disse aos arquissinagogos e anciãos do povo: Escolhei vós mesmos alguns varões fortes e robustos, que eles segurem os estandartes e vejamos se estes inclinam-se sozinhos. Então os anciãos escolheram de entre os judeus 12 homens fortes e robustos, aos quais obrigaram a sustentar os estandartes em grupos de 6, e ficaram em pé diante do tribunal do governador. Então Pilatos disse ao mensageiro: Leva-o para fora do pretório, e introduzi-o novamente da maneira que te aprouver. E Jesus saiu do pretório acompanhado do mensageiro. Pilatos chamou então aqueles que anteriormente estavam com os estandartes e lhes disse: Juro pela saúde de César que, se os estandartes não se dobrarem à entrada de Jesus, cortar-vos-ei as cabeças. E o governador ordenou novamente que Jesus entrasse. O mensageiro observou a mesma conduta do início e rogou encarecidamente a Jesus que passasse por cima de seu manto. E caminhando sobre ele, entrou. Mas no momento de entrar, novamente os estandartes se dobraram e adoraram Jesus. Quando Pilatos viu a cena, encheu-se de medo e dispôs-se a deixar o tribunal. Mas enquanto ainda pensava em levantar-se, sua mulher enviou-lhe esta carta, dizendo: Não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Então Pilatos chamou todos os judeus e lhes disse: Sabeis que minha mulher é piedosa e que tende mais para o bem do que para segui-los em vossos costumes judeus. Eles disseram: Sim, sabemos. Pilatos disse-lhes: Pois bem, minha mulher acaba de enviar-me este recado. Não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Mas os judeus responderam a Pilatos dizendo: Não te dissemos que é um mágico? Sem dúvida enviou um sono fantástico à tua mulher. Pilatos então chamou Jesus e lhe disse: Como é que estes testemunham contra ti? E tu não dizes nada? Jesus respondeu:
Se não tivessem poder para isso, não diriam nada, pois cada um é dono da sua boca para falar coisas boas e más. Eles verão. Mas os anciãos dos judeus responderam, dizendo a Jesus: que é que nós vamos ver? Primeiro, que tu vieste ao mundo por fornicação. Segundo, que o teu nascimento em Belém trouxe como consequência uma matança de crianças. Terceiro, que teu pai José e tua mãe Maria fugiram para o Egito por encontrarem-se ameaçados na cidade. Então, alguns dos que ali estavam presentes, e que eram judeus piedosos, disseram: nós não estamos de acordo que tenha havido fornicação, mas sim sabemos que José desposou Maria e que este não foi gerado através de fornicação. Pilatos disse aos judeus que afirmavam a sua origem através de fornicação: isto que dizeis não é verdade, posto que os esponsais foram celebrados, segundo afirmam vossos próprios compatriotas. Então Anás e Caifás disseram a Pilatos: todos juntos afirmamos e cremos que ele tenha nascido de fornicação. Estes aí são prosélitos e seus discípulos. Pilatos chamou Anás e Caifás e disse-lhes: que significa a palavra prosélito? Eles responderam: que nasceram de pais gregos e fizeram-se judeus agora. Ao que contestaram os que afirmavam que Jesus não havia nascido de fornicação, isto é, Lázaro, Astério, Antônio, Tiago, Anés, Zeras, Samuel, Isaque, Crispo, Agripa e Judas: nós não nascemos prosélitos, mas sim somos filhos de judeus e dizemos a verdade, pois encontravam-nos presentes nas bodas de José e de Maria. Pilatos chamou estes 12 que afirmavam não haver Jesus nascido de fornicação e disse-lhes: eu os conjuro pela saúde de César, dizei-me, é verdade o que afirmastes, que não nasceu de fornicação? Eles responderam: nós temos uma lei que proíbe jurar, porque é pecado. Deixe que estes jurem pela saúde de César que não é verdade o que acabamos de dizer, e seremos réus de morte. Então Pilatos disse a Anás e Caifás: nada respondem a isto. Eles replicaram: tu dás crédito a estes 12 que afirmam o nascimento legítimo de Jesus, enquanto isso, todos, em massa, estamos bradando que é filho de fornicação, que é um feiticeiro e que se chama a si próprio Filho de Deus. Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, à exceção dos 12 que negavam a origem da fornicação, e ordenou que Jesus fosse separado. Depois lhes disse: por que razão querem dar-lhe a morte? Eles responderam: tem inveja dele por curar no sabate. Ao que respondeu Pilatos: e por uma boa obra querem matá-lo. E, cheio de ira, saiu do pretório e disse-lhes: tomo por testemunha o sol, de que não encontro nenhuma culpa neste homem. Os principais dos judeus responderam e disseram ao governador: se não fosse um malfeitor, não haveríamos entregado a ti. E Pilatos disse: tomai vós e julgai-o segundo vossas leis. Então os judeus disseram a Pilatos: não nos é permitido matar ninguém. Ao que Pilatos contestou: a vós sim Deus proibiu de matar, mas, e a mim? E, entrando de novo no pretório, chamou Jesus à parte e disse-lhe: és o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isto por conta própria, ou pelo que os outros te disseram de mim? Pilatos replicou: mas será que também sou por acaso um judeu? O povo de teu reino e os sacerdotes puseram-te em minhas mãos. O que fizeste? Jesus respondeu: na verdade, meu reino não é deste mundo, pois, caso contrário, meus servidores teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo, tu és um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou um rei. Pois bem, para isto nasci e vim ao mundo, para que todo aquele que é da verdade ouça minha voz. Pilatos disse-lhe: e o que é a verdade? Jesus respondeu: a verdade provém do céu. Pilatos disse: e não há verdade sobre a terra? E Jesus respondeu a Pilatos: não estás vendo que os que ousam dizer a verdade são julgados pelos que exercem o poder sobre a terra? E deixando Jesus no interior do pretório, Pilatos foi até os judeus e lhes disse: eu não encontro culpa alguma nele. Os judeus replicaram: pois ele disse: eu sou capaz de destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Pilatos disse: que templo? Os judeus responderam: aquele edificado por Salomão em 46 anos. Ele diz que vai destruí-lo e reedificá-lo ao final de 3 dias. Pilatos disse: eu sou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. E os judeus disseram: seu sangue seja sobre nós e sobre nossa descendência. Então Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes em segredo: não hajais assim,
pois nenhuma das vossas acusações merece a morte, já que elas referem-se às curas e à profanação do sabate. Os anciãos, sacerdotes e levitas responderam: se alguém blasfema contra César, é ou não digno da morte? Pilatos disse-lhes: é digno da morte. Os judeus disseram: pois se alguém que blasfema contra César é digno da morte, saiba que este blasfemou contra Deus. Depois o governador mandou que os judeus saíssem do pretório, e chamando Jesus, disse-lhe: que vou fazer contigo? Jesus respondeu: faz como te foi ordenado. Pilatos disse: e como me foi ordenado? Jesus respondeu: Moisés e os profetas falaram sobre a minha morte e sobre a ressurreição. Os judeus e os ouvintes perguntaram então a Pilatos dizendo: por que continuas ouvindo essa blasfêmia? Pilatos respondeu: se estas palavras são blasfêmias, prendei-o por blasfêmia. Levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo vossa lei. Os judeus contestaram: está escrito em nossa lei que se um homem peca contra outro homem merece receber 40 açoites menos um. Mas diz que se alguém blasfema contra Deus deve ser apedrejado. Pilatos disse-lhes: tomai-o por vossa conta e castigai-o como quiserdes. Os judeus replicaram: nós queremos que seja crucificado. Pilatos contestou: não merece a crucificação. Então o governador lançou um olhar ao seu redor sobre a multidão de judeus que estava presente e, ao ver que muitos deles choravam, exclamou: nem toda a multidão quer que ele morra. Os anciãos dos judeus disseram: por isso viemos todos em massa, para que morra. Pilatos perguntou-lhes: e por que deverá morrer? Os judeus responderam: porque chamou-se a si próprio Filho de Deus e Rei. Um certo judeu de nome Nicodemos pôs-se diante do governador e disse: rogo-te, bondoso como és, permite-me dizer umas palavras. Pilatos respondeu: fala. E Nicodemos disse: tenho falado dessa maneira aos anciãos, aos levitas, à multidão inteira de Israel reunida na sinagoga. Que pretendeis fazer com este homem? Ele opera muitos milagres e prodígios como nenhum outro for nem será capaz de fazer. Deixai-o em paz e não trameis nada contra ele. Se os seus prodígios têm origem divina, permanecerão firmes. Porém, se têm origem humana, dissipar-se-ão. Pois também Moisés, quando foi enviado da parte de Deus ao Egito, fez muitos prodígios, previamente assinalados por Deus, na presença do faraó, rei do Egito. E estavam ali alguns homens a serviço do faraó, Janes e Jambres, os quais operaram, por sua vez, não poucos prodígios como os de Moisés. E os habitantes do Egito tinham Janes e Jambres por deuses. Mas como seus prodígios não provinham de Deus, eles pereceram, bem como os que lhes davam crédito. E agora, deixai livre este homem, pois não é digno de morrer. Os judeus disseram então a Nicodemos: tu te fizeste discípulo dele e por isso falas em seu favor. Nicodemos disse-lhes: mas então também o governador fez-se discípulo dele, porque está falando em sua defesa. Não o colocou César neste cargo. Os judeus estavam com muita raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilatos disse-lhes: por que rangeis os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: a ti sua verdade e sua parte. Nicodemos disse: amém, amém. Que assim seja como haveis dito. Mas um dos judeus de entre a multidão adiantou-se e pediu a palavra ao governador. Este lhe disse: se queres dizer algo, diz. E o judeu assim falou: eu estive durante 38 anos deitado numa liteira, cheio de dores. Quando Jesus veio, muitos dos que estavam endemoniados e sujeitos a diversas doenças foram curados por ele. Então alguns jovens compadeceram-se de mim e, pegando-me com liteira e tudo, levaram-me até ele. Jesus, ao ver-me, compadeceu-se de mim e disse-me: pega a tua maca e anda. Eu peguei minha maca e comecei a andar. Então os principais dos judeus disseram a Pilatos: agora pergunta-lhe que dia era quando foi curado. E o interessado disse: era sabate. E estes judeus disseram: já não te havíamos informado de que curava no sabate e tirava demônios? Outro da multidão adiantou-se e disse: eu era cego de nascença, ouvia vozes, mas não via ninguém. E, ao ver passar Jesus, gritei bem alto: filho de Davi, apiedade de mim. E compadeceu-se de mim, impôs suas mãos sobre os meus olhos e imediatamente recuperei a visão. E outro adiantou-se e disse: estava arqueado e endireitou-me com uma palavra. E outro disse: havia contraído lepra e ele curou-me com uma palavra. E certa mulher chamada Berenice, ou Verônica, começou a gritar de longe, dizendo: encontrando-me doente com hemorragia,
Toquei a extremidade de seu manto e a hemorragia que eu vinha tendo por 12 anos consecutivos parou. Os principais dos judeus disseram: existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. E alguns outros entre a multidão. Muitos homens e mulheres gritavam, dizendo: este homem é um profeta e os demônios submetem-se a ele. Pilatos disse aos que afirmavam isto: e por que também vossos mestres não se submeteram a ele? Eles responderam: não sabemos. Outros afirmaram que havia ressuscitado Lázaro do sepulcro, defunto já de 4 dias. Então, cheio de medo, o governador disse à multidão de judeus: por que vos empenhais em derramar sangue inocente? E depois de chamar Nicodemos e aqueles 12 homens que afirmavam a origem limpa de Jesus, disse-lhes: o que devo fazer? Pois está se formando um alvoroço entre o povo. Disseram-lhe: nós não sabemos. Convocou de novo Pilatos a multidão de judeus e disse-lhes: sabeis que tenho por costume soltar um prisioneiro durante a festa dos ázimos. Pois bem, está preso e condenado um assassino chamado Barrabás. E tenho também este Jesus que está agora na vossa presença, e em quem não encontro culpa alguma. A quem quereis que solte? Eles gritaram: a Barrabás. Pilatos disse-lhes: e o que farei, pois, de Jesus, o chamado Cristo? Os judeus responderam: que seja crucificado. E alguns dentre eles disseram: não és amigo de César se soltares a este, porque chamou-se a si próprio Filho de Deus e Rei. Se assim procedes, queres a este por rei e não a César. Pilatos então, encolerizado, disse aos judeus: vossa raça é revoltada por natureza e enfrentais vossos benfeitores. Os judeus disseram: a quais benfeitores? Pilatos respondeu: vosso Deus tirou-vos do Egito, livrando-vos de uma cruel escravidão, vos manteve sãos e salvos através do mar bem como através da terra, alimentou-vos com maná no deserto e deu-vos codornas, deu-vos de beber água tirada de uma rocha e deu-vos uma lei, e, depois de tudo isso, encolerizastes vosso Deus, fostes atrás de um bezerro fundido, exasperastes vosso Deus e ele dispôs-se a exterminar-vos. Porém, Moisés intercedeu por vós e não fostes entregues à morte. E agora acusais a mim de odiar o imperador. E, levantando-se do tribunal, dispôs-se a sair. Mas os judeus começaram a gritar dizendo: nós reconhecemos como rei a César e não a Jesus. E ainda mais, os magos vieram oferecer-lhe dons trazidos do Oriente como para o seu rei. E quando Herodes tomou conhecimento através dessas personagens de que um rei havia nascido, tentou acabar com ele. Mas seu pai José tomou ciência do fato e levou-o juntamente com a mãe, e fugiram todos para o Egito. E quando Herodes soube disso, exterminou os filhos dos hebreus que haviam nascido em Belém. Quando Pilatos ouviu estas palavras, temeu, e depois de impor silêncio à multidão, já que estavam gritando, disse-lhes: então é este aquele a quem Herodes buscava? Os judeus responderam: sim, este. Então Pilatos pegou a água e lavou suas mãos, de frente para o sol, dizendo: sou inocente do sangue deste justo, vós vereis. E novamente os judeus começaram a gritar: seu sangue seja cobrado sobre nós e sobre nossa descendência. Então Pilatos mandou que fosse corrido o véu do tribunal onde estava sentado e disse a Jesus: teu povo desmentiu-te como rei. Por isso decretei que em primeiro lugar sejas flagelado, de acordo com o antigo costume dos reis piedosos, e que depois sejas dependurado na cruz, no horto, onde foste aprisionado. E Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente contigo. Assim, Jesus saiu do pretório acompanhado dos 2 malfeitores. E, em chegando ao lugar convencionado, despojaram-no de suas vestes, enrolaram-no em um lençol e puseram uma coroa de espinhos ao redor de suas têmporas. Dependuraram os 2 malfeitores, de maneira semelhante. Enquanto isso, Jesus dizia: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E os soldados repartiram entre si as suas vestes, e todo o povo estava em pé contemplando-o. E os sacerdotes e também os chefes zombaram dele, dizendo: salvou os outros, salve-se, então, a si próprio. Se este é o Filho de Deus, que desça da cruz. Os soldados, por sua vez, aproximavam-se dirigindo-lhe escárnios e oferecendo-lhe vinagre misturado com fel, enquanto diziam: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E depois de proferir a sentença, o governador mandou que na forma de um título fosse escrito em cima da cruz a sua acusação em grego, latim e hebraico, de acordo com o que os judeus haviam dito: Rei dos Judeus.
E um daqueles ladrões que haviam sido dependurados disse-lhe assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Dimas, em resposta, repreendeu dizendo: tu não temes a Deus, ainda que estejas na mesma condenação, e a nós, certamente, ela nos cabe bem, pois recebemos a recompensa justa pelas nossas obras. Mas este não fez nada de mal, e dizia: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era a hora sexta quando as trevas se fecharam sobre a terra, permanecendo até a 9ª hora, por haver se escurecido o sol, e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus, então, com voz grave, disse: Pai, Badasha Fiquinhuel, que significa: em tuas mãos entrego o meu espírito. E, assim dizendo, entregou sua alma. O centurião, ao ver o que aconteceu, louvou a Deus dizendo: este homem era justo. E a multidão que assistia ao espetáculo, ao contemplar o acontecido, passou a bater no peito. O centurião, por sua vez, transmitiu ao governador o ocorrido. Este, ao ouvi-lo, entristeceu-se assim como sua mulher, e ambos passaram todo aquele dia sem comer nem beber. Depois Pilatos fez chamar os judeus e disse-lhes: vistes o que se passou? Mas eles responderam: não se preocupe, isso foi um simples eclipse do sol, como de costume. Enquanto isso, seus seguidores permaneciam à distância, e as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia estavam contemplando tudo isto. Mas havia um homem chamado José, senador, vindo de Arimateia, que esperava o reino de Deus. Aproximou-se, então, de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Depois foi baixar o cadáver da cruz e envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no sepulcro talhado em pedra que ainda não havia sido usado. Quando os judeus ouviram dizer que José havia reclamado o corpo de Jesus, começaram a procurá-lo, assim como também aqueles que haviam declarado que Jesus não havia nascido de fornicação. Nicodemos e muitos outros que se haviam apresentado diante de Pilatos para dar testemunho das suas boas obras. E, como todos se houvessem escondido, somente Nicodemos apareceu, porque era varão principal entre os judeus. Assim, Nicodemos disse-lhes: como haveis entrado na sinagoga? E os judeus responderam: e tu, como entraste na sinagoga? Posto que és seu cúmplice, seja também sua parte contida no século vindouro. E Nicodemos disse: assim seja, assim seja. José de Arimateia, por sua vez, apresentou-se de maneira semelhante e disse-lhes: por que haveis ficado apreensivos comigo por ter reclamado o corpo de Jesus? Pois sabem que depositei-o no meu novo sepulcro, depois de havê-lo envolvido num lençol branco, e fiz correr a pedra sobre a entrada da gruta. Mas não vos portastes bem com aquele justo, pois que, não contentes em crucificá-lo, também o atravessastes com uma lança. Os judeus então detiveram José e mandaram que fosse aprisionado até o primeiro dia da semana. Depois disseram-lhe: bem sabes que o avançado da hora não nos permite fazer nada contra ti, pois o sábado já está amanhecendo. Mas saiba que passado o sabate, nem mesmo fazer-se o favor de dar-te sepultura, pois sim exporemos teu corpo às aves do céu. José retrucou: esta maneira de falar é do soberbo Golias que injuriou o Deus vivo e o santo Davi. Pois o Senhor disse através do profeta: a mim corresponde a vingança e eu retribuirei. E ainda há pouco, aquele que não é circuncidado segundo a carne, mas é circunciso de coração, pegou água, lavou as mãos de frente para o sol e disse: sou inocente do sangue deste justo, vós havereis de ver. Mas vós respondestes a Pilatos: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Agora, então, temo que a ira do Senhor recaia sobre vós e sobre vossa descendência, assim como pedistes. Ao ouvir essas palavras, os judeus sentiram seus corações encherem-se de raiva, e, depois de capturar José, detiveram-no e prenderam-no em uma casa onde não havia nenhuma janela. Depois selaram a porta onde José estava preso e alguns guardas permaneceram junto dela. E nos sábados aqui sinagogos, os sacerdotes e os levitas estabeleceram que no dia seguinte todos deveriam encontrar-se na sinagoga. E bem de madrugada, a multidão inteira possa deliberar que tipo de morte haveriam de dar-lhe. E estando o conselho reunido,
Ordenaram que o fizessem comparecer com grande desonra. E abriram a porta, mas não o encontraram. Então o povo ficou fora de si. Todos encheram-se de admiração ao encontrar os selos intactos e a chave em poder de Caifás. Com isto, não se atreveram a pôr as mãos sobre aqueles que haviam falado diante de Pilatos em defesa de Jesus. Fim da primeira parte. O texto continua na parte 2. O Evangelho de Nicodemos, a descida de Cristo ao inferno. Apoie esse projeto. Tornem-se como evangelistas dessa era. Compartilhem o conteúdo do canal em suas redes sociais, blogs e sites. E ajude-nos na divulgação do conhecimento da verdade, que por muito tempo ficou oculto de todos nós. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações. E caso desejem uma interação maior, curtam nossa página, e participem também dos grupos no Facebook e Telegram. O link está na descrição. Até a próxima.